após os passos de Elohim, quero chegar ao fim do tempo. Glória a Deus, aleluia. O amor divino viva em mim. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Esse é Deus. outro hino muito bonito. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu acho que essa caneta não sei se é a minha ou não. Acho que não é não. Amém, graças a Deus. Amém. O dia está se passando, né? Temos que... Vamos estarmos observando a palavra um pouco, enquanto estão preparando ali já o almoço. A irmã Francisca já vem ali com as bênçãos dela, né? Você vai ver que ela gosta sempre de fazer um diferencial, né? Isso é bom. Imagine, irmã Francisca, aquela festa que foi feita naquele dia, chegou lá em Juiz de Fora, pense no sucesso que fez. Mas Raquel ficou vibrando lá. Às vezes a pessoa pensa que esse trabalho aqui é uma coisa assim, no recanto, né? Mas Deus está vendo isso aqui como uma perfeição. Amém. Algo bem natural, bem simples, Glória a discutindo assuntos e chegando a uma conclusão que somos feitos por Deus. Não tem uma feitura, quando se trata de dois pés, mais importante na terra no seu homem que Deus fez, mais valorizado na terra, porque Deus não sugeriu usar outro ser na terra no seu próprio homem, do qual Ele mesmo fez. É por isso que quando aquele homem cai, Deus vai buscar agora, cria um plano de redenção, para que aquele homem então volte à sua origem outra vez. Amém. Deus ama cada um de nós, e é isso que nós devemos reconhecer a cada passo, a cada polegada galgada. Está então retornando. O Brana fala para um de restaurado, né? Em outras palavras ele diz restabelecido. Então assim a gente vamos prosseguindo. Mas eu gostaria de convidar meus amados irmãos nesta manhã, ainda podemos falar amanhã, nós vamos ler Gênesis capítulo 3, não vamos tomar muito tempo, é só para ter o nosso companheirismo aqui nesta manhã, louvores, palavra, e já houve oração, e cremos que Deus está neste plano, né? Amém. E tudo então para ter agora um companheirismo mais saudável. Gênesis capítulo 3. Que é um livro bem prático, né? Vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim então. Glória, aleluia. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças, orar a Deus. Senhor, mais uma manhã, te agradecendo por mais um sol nascendo, mais um ouvir dos pássaros. Aleluia. Nós estamos aqui também usufruindo da natureza do qual o Senhor criou,
Glória. E nós aqui então aproveitamos o Espírito, ó Deus, essa harmonia, essa algo que tem se tornado incomum diante de nós, Aleluia. esse companheirismo tão saudável. Glória a Deus. E aqui então nós vamos trabalhando por tua graça, Louvado seja. por rica e misericórdia que a nós tem concedido. Amém. E queremos compartilhar com nossos amados irmãos um pouco da palavra, Aleluia. para que então Glória. seja então até mesmo um cumprimento deste companheirismo. Que o Senhor então possa nos nutrir cada dia mais Amém. e abrir o nosso entendimento para que sigamos assim como o Senhor tem estabelecido. Glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregaremos em teu pleno controle. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória. Pode sentar. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Nós temos ali ainda algo para ser usufruído, né? Mas apesar da palavra ser uma palavra que ela não pode, então, não pode passar. A Bíblia diz que passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus, ela jamais pode passar. Quer dizer, ela vai estar sempre na vida do eleito, vai estar sempre tendo o seu ponto referencial, de grande gratidão, de grande riqueza, para que sigamos aí esta jornada como Deus tem estabelecido a cada um de nós. Glória a Deus. O Brana, ele fala na mensagem A Brecha, no parágrafo 96, ele fala algo interessante com relação a Eva, com relação ao Adão, com relação a algo que tem a ver com o nosso desenvolvimento dentro da mensagem, porque o Espírito Santo, na verdade, ele veio então para nos conduzir em toda a verdade. Na proporção que entendemos que Deus tem nos dado esse entendimento, é claro, então a gente passa a entender. Porque o profeta ele disse na mensagem que nós tornamos herdeiro com Abraão quando nós recebemos o Espírito Santo. Glória. Até então nós não podemos se comparar com Abraão a menos que nós tenhamos recebido o Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos então aqui ter uma observação na mensagem A Brecha, só então para nós compartilhar. Quero que Deus nos dará vitória constantemente. Ele diz assim: agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la. Isto causou morte. Amém? A gente observa que aquilo que é humano, ele produz uma morte, porque ele não é o sobrenatural, ele é humano. E na proporção que ele é humano, ele não tem como ter acesso ao sobrenatural, se ele permanece no humano. Essas trevas exteriores do qual nós temos aqui, que veio da queda, ela não tem contato com Deus. Amém? Ela não tem possibilidade de ter contato com Deus. É por isso que o que foi colocado em Caim, o sinal que foi colocado em Caim foi o sinal da incredulidade. Amém. Qual foi o sinal que foi colocado em Caim? Da incredulidade. Porque Caim já era a herança dele, uma herança caída. Já tinha caído lá do céu, tinha passado por Apocalipse 12, versos 7 ao 9, e tinha descido para o Éden. Na proporção que ele chega no Éden, ele vai para a mente da Eva. Aí se torna uma batalha agora. Jamais pelejada. Mas essa é só uma colocação, vamos chegando aqui. Então, o parágrafo 96, está aí, eu quero repetir com os irmãos mais uma vez. Agora, Adão e Eva queriam a sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria, de modo que buscaram desvendá-la, ou melhor, buscaram explorar aquilo. E isto causou morte. Amém, irmãos? Amém. Quando foi que isto causou morte? Quando a Eva deu prioridade àquilo que Satanás falou para ela.
Não, mas mas não é dessa forma. É porque ele não quer que você saiba mais. É porque ele não quer que você seja igual a ele. Mas a ira foi levada pelaquilo humano. E o humano então nos separou de Deus. Aquilo foi tão forte, irmão, que até hoje nós estamos lutando para sair desse véu humano. Essa camisa velha humana, a gente tem que sacar ela fora. Porque a queda foi muito grande lá atrás. Mas o que ocorre? Pastor, tem que ter a ver com isso? Nós estávamos naquilo lá. Nós viemos na genealogia de Adão. Este é o motivo pelo qual nos atingiu há milhões e milhares de anos na frente. Porque vinha a genealogia por dentro, assim como Jesus passou por dentro das eras, as eras se tornaram casca. Foi a mesma coisa que Isaac passou no ventre de Sara, e Sara se tornou casca. O mundo se tornou casca para Jesus, o mundo se torna casca para o Filho de Deus. O mundo agora está fora e nós estamos agora cada dia mais aperfeiçoando aquilo que Deus estabeleceu ao nosso coração. É sair do terrestre, é sair do humano. Enquanto nós não trabalharmos para sair desse véu humano, sempre nós teremos. Sempre temos dificuldade. Sempre tem um espinho lá sufocando. E às vezes é que nem a águia. Uma grana diz que a águia, quando as águiazinhas vão começando a tomar aquelas penas nas asas por ali, ele já vai começando a colocar espinho nelas, naquele ninho, para sufocar, para começar a bater as asas, treinar as asinhas. Então, esse aqui é uma luz que nós temos que ter, cada eleito tem, é procurar sair do natural, porque o natural trouxe morte no princípio, e se nós permanecermos no natural, certamente permaneceremos na morte. Mas o profeta ele continua. Agora, quando um homem for redimido, aí tem um quando, isso toma um tempo, é um quando, é uma ocasião, um tempo. Quando um homem for redimido, ele não se importa mais com a escolaridade, ele não se importa mais com as coisas do mundo, a sabedoria do mundo. Ele não quer absolutamente nenhuma outra escolha. Aleluia. Amém, irmãos? Isso não dá ênfase ao analfabetismo, o irmão entende. Cristo foi a sua escolha. Amém. Em outras palavras, Cristo é a nossa escolha. Amém. E é só isso, diz o profeta. Ele está redimido. Mas quando é que isso acontece? Quando nós se encontramos redimidos. Voltando. Redenção quer dizer trazer de volta. Enviar de volta. Quer dizer, quando nós estivermos redimidos, aí então essas coisas não passam mais nem ter valor para nós. Ele simplesmente, quem é esse? Ele simplesmente não quer mais. Ele é todos aqueles que são redimidos. Ele entra agora na fileira dos ele. Vamos lá. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Rafael, vê lá. Aleluia. Amém. Estamos aqui, gente. Então nós estávamos aqui observando sobre ele, né? Passou aqui um pouquinho. Vamos lá então. Louvado seja. Ele simplesmente não quer mais conduzir-se a si mesmo. Até porque não dá conta, né? Quando somos redimidos, quem nos conduz é Deus. Amém. Glória. Paulo fala lá em Romanos 8, verso 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que andam segundo, os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, quer dizer, que não andam segundo os nossos próprios pensamentos. Aleluia. Não andam segundo o que Eva teve no princípio, para que não venha morrer. Mas na proporção que nós entregamos, ele não quer que ninguém lhe diga aonde ir e fazer.
Ele simplesmente espera e constata a escolha do seu Criador. Ele aguarda e constata a escolha do seu Criador. Diz o profeta. O Mobrano está perguntando, você está vendo? Então ele vai em nome do seu Criador, quando o Criador lhe diz para ir. Você está vendo? É isso que nós temos que prosseguir. Na verdade, andar subordinado ao nosso Criador. O profeta vem e continua e diz assim: mas o homem que busca sabedoria, que encontra bem esta paróquia e muitas boas, mas eles me pagam mais lá, tudo bem, de modo que eu vou para lá, está vendo? Veja, sabedoria. Agora, quando Adão pecou, ao dar ouvido ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de se firmar na palavra, de Deus, foi isso que fez Adão pecar. Amém, irmãos? Amém. Inclusive, na semana passada, nós estávamos até tocando nesses pontos sobre o arrazoamento. É um dos sentidos do Espírito que foi usado por Eva. Foi o arrazoamento. Por que então? Ela menosprezou a palavra do qual Deus havia falado e passou então a dar prioridade àquilo que Satanás havia falado. Quando ocorreu aquilo, a morte entrou. Porque ela deu prioridade a um pensamento humano. Desvalorizou o que havia para ser ouvido. Ela deu prioridade então ao pensamento do qual tinha vindo por Satanás. Introduziu nela e ela então deu prioridade àquilo e colocou em evidência. Colocou em prática. Glória a Deus. Então o pecado entrou ali mesmo. Sua esposa arrazoou com Satanás. Então apresentou o produto a Adão. E Adão largou a palavra e se vendeu. Aí conclui a morte. Agora a casa está sob o domínio de Satanás. O profeta diz assim: ele perdeu também a sua herança. Olha aí. Adão perdeu também a sua herança. Quando perdeu o seu companheirismo direto à vida. Lembre-se, no dia em que dele comeres, nesse dia morrerás. E quando ele perdeu a sua vida, ele também perdeu a sua herança na vida, porque ele tinha completo controle da terra. Ele tinha o supremo controle da terra. Ele era um Deus da terra. Deus é Deus do universo, em todos os lugares. Mas o seu filho tinha esta terra sob o seu próprio controle. Ele podia falar, ele podia dar nome, ele podia dizer, ele podia parar a natureza. Ele podia fazer tudo o que queria, está vendo? Mas quando fez isso, ele perdeu a sua herança. Ele perdeu credibilidade com Deus. Ele perdeu então o poder de ser salvo ali. Ele se separou de Deus. Sempre eu costumo falar desses assuntos, e isso é prioridade para nós, porque tudo que nós temos que fazer é lutar pela redenção do qual o Senhor executou, o plano no Calvário. Porque se nós for olhar para os nossos pensamentos humanos, certamente vamos permanecer na morte. Porque a promessa foi dada depois que Jesus subiu, 10 dias depois ela desceu.
E baseado também no que o pastor falou ontem, é que o Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é a palavra, e Mobrand diz que quando ele desce no Pentecoste, ali era Jesus em forma de Espírito. Amém. Então a gente vê que tudo isso vai conectando uma coisa com a outra, dentro da revelação da palavra desse dia do qual vivemos. É por isso que a base para nós ter uma vida saudável é o Espírito Santo no controle. Amém. Para que então nós não venhamos estar humanizando nada da palavra. E na proporção que nós não humanizamos nada da palavra, a palavra passa a ter valor em nós. O profeta disse que o ladrão ele não vai roubar uma casa que não tem nada. Quando ele começa a perseguir aquela casa, porque tem algo importante lá. Por que que Satanás tentou persuadir Eva e conseguiu? Porque ele viu que tinha um valor nela e Adão. Amém. Aquela família tinha algo interessante ali que ele não tinha. E agora ele precisava persuadir. E ele conseguiu. Aí eu vou aprender assim. Agora Adão podia dizer que esta montanha aqui mude para lá. E assim o faria. Adão podia dizer que esta árvore aqui se desintegre e se plante aqui. E ela o faria. Está vendo? Porque ele tinha o completo e supremo controle como filhos de Deus. Amém. É interessante nós observar que Deus, quando ele fala nessa mensagem, o guia, ele diz que ainda nós não fomos raptados, é porque Deus continua fazendo voltas e voltas e voltas. Nós chamamos isso de longanimidade. Porque essa longanimidade é o tempo que ele está dando para nos aperfeiçoar. Amém. Para nós chegar a um ponto dele poder raptar. Amém. Ele ama cada um de nós. Amém. Essa é uma demonstração de amor que ele tem pela humanidade. Amém. Dando um tempo para nós. Estão consertando. Aquele povo do Egito, ele estava com muito tempo lá. O Egito que simbolizou hoje é o mundo. Se nós pegarmos o mundo e colocar na nossa vida cotidiana 80%, nós vamos ter muita dificuldade, nós não vamos ter como vencê-los. Mas na proporção que Deus é colocado na vida do qual Ele mesmo concedeu a nós, a vida nós passamos a ter valor dentro de cada um de nós. Amém. É algo escondido, que o mundo não vê, ninguém vê. Glória a Deus. Mas Satanás sabe que nós temos um valor. Amém. Quando você chega a Gênesis capítulo 3, verso 9, você vai ver lá uma voz dizendo assim: Adão, Adão, aonde está? Você vai ver que foi falado também que não é Deus, não é o homem que busca a Deus, mas é Deus que busca o homem. Gênesis 3, verso 9. Glória a Deus. Deus buscando o homem desde o princípio. Amém. E o princípio de que desde quando o homem caiu, aí Deus agora começa a trabalhar em busca deste homem. Vamos mandar de volta. O profeta disse que nós estávamos na mente de Deus antes que Deus fosse Deus. Amém. Então esse povo que estava na mente de Deus, Deus vai criar situações para enviar ele de volta. Amém. Assim como os judeus tiveram que voltar depois da Segunda Guerra Mundial para Israel, nós vamos ter que voltar à nossa origem. Amém. Glória a Deus, a Aleluia. figueira brotou lá naquele Glória período. a Deus. Agora nós vamos ter que voltar à nossa origem, nessa Amém. esfera espiritual. Amém. Lutas-se, mais batalha, mas Deus vai nos preparar e vai nos proporcionar situações para nos voltar. Porque o Amém. profeta diz: aqueles que estavam lá, eles vão ter que voltar. Por que Israel voltou para sua terra? Porque lá era a herança deles, a terra deles. Amém. Isso natural. Por que que Deus havia mandado o povo do Egito lá para Canaã naquele período? Porque Canaã era a herança deles. Verdade. Chegou lá, já tinha os poceiros, tinha. Mas Satanás também hoje é poceiro. Nós temos que expulsar eles dos nossos planos, daquele plano que Deus colocou sobre nós, tem que ser jogado fora. Ele é um poceiro, ele não tem direito de nossas almas. Amém. Aquele povo lá em Canaã, ele não tinha direito na terra, ele não tinha um documento de propriedade. O documento de propriedade Deus nos deu, que é a revelação da palavra, Amém. reconhecer quem é Ele para nós Aleluia. hoje. Glória a Deus. Amém.
Amém, irmãos? Amém. O que é revelação? É reconhecer quem é Deus Amém. para você. Aleluia. Ele se revela diante de você. Abre o seu entendimento e você passa a absorver quem é Ele agora. Aí a gente passa então a ter um valor dentro de nós, um valor incondicional. Não tem dinheiro que pague esse valor que Deus colocou em você. Amém, verdade. Amém. Quando ele desceu, esse valor desceu lá no Pentecoste, alguém chegou e disse, não, mas eu quero tanto, dou tanto para você me dar isso. Pedro disse, não, seja para a tua maldição. Hein? Mas por quê? Porque já estava saindo do natural, ele já estava no sobrenatural. O sobrenatural ninguém compra. O Pedro estava lá no tempo da Formosa, encontrou um aleijado lá e disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. Amém. O Pedro já estava com a munição, Glória. ele já estava com o sobrenatural dentro dele. Amém. Os outros tinham dinheiro, tinha posição, tinha conhecimento. Paulo tinha isso lá no tempo que ele era Saulo, mas contra Jesus não conhece. Ele não tinha ainda a revelação de quem era Deus, porque ele estava na letra, estava no natural. Mas quando nós saímos do natural para o sobrenatural, é por isso que nós cantamos do terrestre ao celestial. Amém. Amém. É por isso que o irmão estava falando uma coisa interessante, irmão Orlando, que as irmãs da mensagem são as que mais pregam e pregam correto. Amém. Glória a Deus. Porque elas trazem, elas absorvem do púlpito. Amém. Elas pregam em forma de louvor. Amém. E ninguém estranha, Deus não vai aprovar elas por isso. Significa que elas estão captando a mensagem. Estão absorvendo a mensagem, vivendo por ela. Amém. E algo começa a desvendar. Coisa começa a dar continuidade. Porque Deus, então, ele quer tirar do natural tanto o homem como a mulher, porque a mulher está no homem. Amém. Ele fez o homem para depois vir a mulher. Segundo plano, mas a mulher tem o seu valor. Na proporção que o Espírito Santo entra nela, agora também ela tem vida eterna. Amém. Ela faz parte da herança com Abraão. Glória a Deus. Não o Abraão natural, mas o Abraão sobrenatural, aquele que Deus colocou sobre ele. Amém. Aquele que venceu os 5 reis lá com cutela, com facão. Não, foi com o poder de Deus neles. Amém. É isso que nós temos que dar prioridade. Dar ênfase ao poder de Deus. Quero observar a hora, senão depois eu vou estar aí. Na hora de começar o culto lá em Teresina, ainda estamos aqui, né? Amém? Graças a Deus. Tá bom, né? Glória É maravilhoso. a Deus. Aleluia. Pegando fogo aqui, se você quiser esquentar mais um negócio aí. É um 10h38. Mas vocês ainda tem ali um abençoado ali. Mas muito bem, então vamos lá. Mostrando algo interessante para nós. Vou para dizer assim, ó. Agora, quando Adão pecou, ao dar ouvido ao arrazoamento de sua esposa, ao invés de firmar-se na palavra, foi isso que fez Adão pecar. Sua esposa arrazoou, largou a palavra e se vendeu. Agora ele diz assim, ele perdeu também a sua herança quando perdeu o seu companheirismo direto à vida. Que é o companheirismo direto à vida? Era o companheirismo que ele tinha com Deus. Amém. Nas reuniões de Adão, Deus, a pilha de fogo descia, os animais se aproximavam no entardecer e ali Deus se fazia presente. Amém. Amém. Uma reunião só tem valor com a presença de Deus. Amém. É por isso que nós trabalhamos pela graça de Deus através de um profeta, mantendo a ordem, Amém. para que Deus então seja honrado. Amém. E ele segue aqui, louvado seja Deus. Então o que foi que Adão fez? Ele perdeu, ele tinha acesso à vida. É isso que Deus quer, que nós tenhamos acesso à vida. Através de um profeta, ele enviou um profeta para revelar quem é Jesus para nós. Amém. Assim como ele pega João capítulo 1, verso 29, quando ele está falando ali que João apresenta Jesus para os discípulos, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não foi o homem que operava milagre, mas João estava no mesmo ministério de Elias, e João era um ministério aprovado também por Deus. Amém. Glória a Deus. Mas João estava ali,
vindicado por Deus também, naquele período. E a denominação tropeça nisso, não, foi só até João. Eles não tiveram uma visão ampla, além disso aí. Mas a noiva tem. Amém. A noiva tem saído do natural ao sobrenatural. Ela capta a mensagem do profeta, que veio Deus nele. Deus entrou no profeta e vem alimentar a noiva. É por isso que cada cristão, ele para para observar e absorver. Ele observa, ele capta ali e absorve. E ali se torna uma nutrição descendo para a alma. Porque quando chega na alma, a alma fica regozijando, alegre, feliz. Não é à toa que uma Bruna prega a mensagem: redenção em plenitude e regozijo. Para trazer uma alegria para a nossa alma. Para esse campo interior. Porque o exterior é danoso. Mas o exterior, então, ele vai mostrar nossas obras.